E aí pessoal, como vocês estão? Voltei a aparecer para vocês agora, né, no final do módulo 3, aí vamos ter uma conversa agora sobre ração, tá? Por que é importante a gente se atentar a esses detalhes, né, como fornecer uma alimentação adequada para os nossos animais, uma alimentação balanceada, enfim. Já vou falar algumas coisas também que vão servir, né, de gatilho para o nosso módulo 4, que é só sobre doenças. Então é um papo mesmo, né, como se fosse uma consideração final sobre o módulo 3, e aí um ótimo desempenho dos nossos animais, certo? Como prometido nessa aula, eu vou também trazer duas fórmulas da Embrapa. Então essas fórmulas foram retiradas de manuais da Embrapa. Para quem quiser ter interesse, enfim, a vontade de produzir a ração em casa sem precisar comprar, tá? Mas depois a gente vai falar mais pra frente sobre isso também, beleza? Então galera, por que precisamos dar uma ração de qualidade para os nossos animais? Primeiro, na fase de pintinhos e frangos, eles precisam de uma ração muito balanceada. Para quê? Para a produção de tecido, de carne, de músculo, para que eles cresçam. Se eles tiverem uma curva de crescimento adequada, serão aves saudáveis. Então por isso que nas formulações de rações de pintinhos e frangos, a gente vê um nível de proteína bruta maior. Porque eles precisam de mais proteína para mobilização e formação de músculo, de tecido, entendem? Então essas rações elas são focadas para crescimento dos pintinhos, desenvolvimento deles. Elas são bem completas e é por isso que eu falo da importância de você já fornecer uma ração balanceada. Ou a ração pronta já, ou então o concentrado misturado no milho moído. Essa segunda opção é que eu pratico na minha criação porque ela é relativamente mais barata. Nós encontramos milho um pouco mais em conta. E aí colocando na ponta do lápis fica mais vantajoso a gente fornecer o milho e o concentrado de postura, crescimento inicial, enfim, do que simplesmente já a ração pronta. Isso vai variar de região para região, de marca para marca e da facilidade que você tem de encontrar milho ou não, do preço também, né? Então por isso que é muito importante vocês anotarem, ver quanto vai sair cada quilo de ração e aí saber qual opção vocês vão escolher. Lembrando que essas duas opções, ração pronta já balanceada e concentrado mais milho, são muito interessantes e valem bastante a pena. Então, quando a gente vai comparar uma ração com a outra, é muito importante a gente ver opiniões de pessoas da área. Como vocês estão fazendo esse curso comigo e vocês tiverem alguma dúvida, né, em relação a qual ração vocês compram, podem falar comigo. Tá, eu vou tentar ajudar vocês ao máximo em relação a essa escolha também, tá? Porque existem marcas que elas têm menos proteína, mais proteína, enfim, mudam um pouquinho algumas coisas e é mais interessante você saber pesquisar e ver qual é a mais vantajosa. Já adianto para vocês que normalmente a maioria das marcas vai ter um bom resultado. O que muda às vezes é a porcentagem de proteína, enfim, que vai dar um resultado no pintinho sim, mas não é nada assim gritante. Em relação à ração, né, para as matrizes, é importante que a gente se atente, né, aos níveis de energia, porque elas precisam de um nível de energia maior para se manter e para produzir os ovos, né? Então a gente também olha, né, os níveis de relação cálcio-fósforo, porque são dois nutrientes muito importantes para a formação do ovo, da casca do ovo, enfim. Então essas rações elas têm um pouco menos de proteína, já que esse animal não vai precisar mobilizar reserva para crescimento e só para mantença e para a produção dele. Então normalmente essas rações têm menos proteína. Da mesma forma eu utilizo lá na criação, como já comentei com vocês, concentrado de postura mais milho moído. As galinhas gostam bastante de milho moído. Às vezes a gente fica pensando qual granulometria usar, né? Ou o milho inteiro também é uma opção. Eu gosto de moer os meus milhos geralmente numa granulometria intermediária. Quando a gente moe muito fino ou a gente vai comprar uma querera muito fina, as galinhas acabam perdendo muito quando ciscam e tal. Uma granulometria intermediária é mais interessante do ponto de vista de consumo e da aceitabilidade por esses animais. Além da nossa ração produzir animais saudáveis, ela é muito importante para um sistema imunológico de qualidade dos nossos animais. Quando eles estão bem nutridos, o sistema imunológico é fortalecido. E o sistema imunológico são várias células que são formadas basicamente por proteínas. Quando a gente fornece uma ração de qualidade para os nossos pintinhos e frangos que tem um maior nível de proteína, essas proteínas também são direcionadas para fazer com que o sistema imunológico fique fortalecido.
Quando ele está fortalecido, o nosso animal dificilmente fica doente, ou se fica doente, ele tem uma resposta melhor, ele consegue se recuperar dessa doença de uma forma mais prática, mais rápida. Então por isso que é importante também o fornecimento de uma ração boa, porque aí ele também, além de estar bem nutrido, vai estar fortalecido em relação a possíveis doenças e patógenos que estejam no nosso ambiente. Dessa forma, é interessante você também pensar não só no ponto de vista do crescimento do pintinho, mas também na saúde dele. Uma ração de qualidade permite uma saúde muito boa. A gente vai conversar bastante sobre isso no módulo 4, da importância da nutrição em relação ao combate e prevenção a doenças, tá? Por isso que já é interessante eu falar disso para vocês, pra gente também começar a compreender. Mas Luiz, eu quero fazer a minha ração em casa, eu não quero comprar, eu vi que se eu comprar alguns ingredientes na feira, enfim, fica mais fácil do que eu comprar essa ração pronta. Portanto, eu já vou deixar duas fórmulas de ração para vocês, devem estar passando aí na tela, tá? São duas fórmulas da Embrapa. Se tiver alguma dificuldade de ver, se passar muito rápido, deixa pausado, copia, tira uma foto, um print, enfim, tá? Essas fórmulas, como eu falei, são da Embrapa, então elas são bem certinhas, são para galinhas caipiras. Qual é a grande problemática em relação a você fazer ração em casa? Você precisa ter uma capacidade de mistura muito grande, então você precisa homogeneizar muito bem os ingredientes e às vezes é um pouco difícil. Você precisa ter capacidade para processar eles. Às vezes a gente não consegue comprar ele já processado, ou seja, o milho moído ou a soja moída, enfim, isso varia de região para região, mas é interessante você saber que às vezes você vai precisar processar e precisa fazer isso em grande quantidade. Em pequena quantidade é fácil, mas pensa que nós precisamos nutrir nossas aves o ano todo. Existe disponibilidade desses ingredientes o ano todo? Existe capacidade de eu conseguir armazenar esses ingredientes o ano todo? Portanto, uma ração já pronta nos facilita para isso. A gente já tem ela prontinha, não precisa processar, é só armazenar, certo? E também a oferta dela é constante durante todo o ano. Por isso que também é uma vantagem. Mas mesmo assim, se você quer fazer, observe aí, existem rações de crescimento inicial para a postura. A Embrapa faz um trabalho muito legal, né? E se funciona para a galinha caipira, com certeza vai funcionar para as nossas galinhas ornamentais. Além disso, nós temos uma coisa intrínseca de cada um, de querer melhorar, fazer com que o animal tenha um desempenho superior incrível. E muitas pessoas acabam pensando que a gente precisa fornecer algum tipo de vitamina a mais na ração para fazer com que os pintinhos, aves, enfim, tenham um desenvolvimento melhor. Existem algumas vitaminas sintéticas no mercado que a gente conhece como Vitagold, enfim, e você pode até administrar elas, mas é muito pouco. Você tem que ter um cuidado muito grande para não ter um problema de hipervitaminose, então fornecer mais vitamina do que o animal precisa, ou hipovitaminose, menos ainda. Então qual é a melhor alternativa para a gente ter um fornecimento de vitaminas muito bom? O primeiro é as aves tomarem um pouquinho de sol todos os dias, ou um pouquinho durante a semana, né? Já comentei com vocês sobre isso, que aí elas produzem a vitamina D, é a mesma coisa que a gente, quando a gente sai no sol, a gente produz vitamina D. E a segunda alternativa, e é um manejo muito importante, e eu já comentei com vocês, é o fornecimento de vegetais. Quanto mais escura a folha do vegetal, mais vitaminas tem. As galinhas, elas possuem uma parte no seco delas, que é no intestino grosso, que elas fazem fermentação. Lá, os ingredientes vegetais, eles possuem, celulose na sua composição. Lá no seco, essa celulose é fermentada por micro-organismos, e esses micro-organismos, eles conseguem transformar a celulose em vitaminas e também ácidos graxos voláteis. Eu sei que é um pouco difícil de entender, mas eu só estou explicando para que fique um pouco mais claro. Esses ácidos graxos voláteis, eles são utilizados pelas galinhas como fonte de energia também. Então por isso que é interessante você fornecer vegetais. E além dos ácidos graxos, eles produzem vitaminas, que também são absorvidas pelo animal e são utilizados. Então a principal fonte de produção de vitaminas para uma galinha é os micro-organismos fermentarem vegetais lá no seco. Também tem um pouco de fermentação para o ventrículo da galinha, né? No papo ali tem algumas bactérias do gênero Lactobacillus, né, que também são importantes, mas é interessante essa questão do seco. E aí lá ocorre essa produção de vitaminas sem risco nenhum de hipervitaminose, hipovitaminose, enfim. A única coisa que a gente precisa fornecer é o vegetal para que a galinha esteja bem nutrida em relação a isso. Eu comentei também, em relação aos pintinhos terem o fornecimento de insetos. Existem muitas pessoas hoje que criam insetos para esse fim, então tenebro é muito fácil de criar, você cria ele na farinha de trigo,
e é muito bom dar para os pintinhos, né? E também é uma fonte natural, enfim, muito bacana. E é uma alternativa bem legal para esses animais quando eles estão mais jovens. Quando eles estão adultos já não é tão interessante porque não compensa do ponto de vista financeiro. Outra coisa em relação à ração é que a gente precisa ter um coxo, um comedouro adequado, certo? Vocês viram, acredito que deu para ver num dos takes das aulas das matrizes, como é o comedouro que eu tenho para as minhas matrizes. Ele é de madeira, então ele é comprido, digamos, 50 centímetros de comprimento por 10 de largura, feito facinho, ele é pregado ali no concreto, né, da parede e fica bacana, elas gostam bastante. O único problema desse coxo é a limpeza, então a gente precisa sempre estar limpando ele, mas é um manejo bem fácil de ser feito, né, porque a cama acaba entrando dentro do coxo. Existem outros modelos, creio que também vocês viram, que a gente usava um meio pendular, assim, feito em casa, de PVC, e um prato de plantas embaixo. Ele é legal também, é bom para frangos, mas ele já tem um problema maior que as galinhas ficam chacoalhando ele e é um desperdício muito grande de comida. Então é interessante a gente fornecer um coxo que permita que as aves não desperdicem comida, que elas consigam chegar nesse alimento de forma adequada e que também permita uma melhor ingestão. Às vezes a gente vê uns coxos que são muito mal projetados, a ave tem que se esticar muito, colocar o pescoço muito para dentro e acaba que ela não consegue comer bem. Às vezes quando a gente tem galinhas ornamentais, por exemplo, polonesa, que tem um topetão lá, ela não consegue colocar a cabeça certinho no coxo ou no comedor, no bebedouro, enfim, e a gente precisa estar atento a isso também. Os galos com crista muito grande também precisam ter uma abertura maior no comedouro. São coisas que a gente precisa se atentar para garantir que eles tenham uma melhor ingestão do alimento e, consequentemente, fiquem saudáveis. Existem algumas outras coisas que limitam o consumo dos animais, como estresse, brigas, o bico às vezes está torto ou muito grande, e são manejos que a gente precisa ir acertando com o tempo. Se a gente notar que por algum motivo o animal não está comendo, precisamos investigar e tentar solucionar esses problemas. Da mesma forma, eu me disponho a ajudar vocês quando vocês observarem algum tipo de problema em relação à não ingestão de alimentos ou o animal está emagrecendo. Apesar que a gente vai falar disso agora, né, no módulo 4, mas também estou à disposição para resolver qualquer dúvida que vocês tenham. Podem contar comigo. Pessoal, eu creio então que o nosso papo sobre ração foi esse. Eu queria dar mais essas considerações, né, da importância de você fornecer uma ração balanceada, adequada para o teu animal, né, não inventar muita moda, né, não querer achar que vai inventar algo super melhor do que ração que já está pronta ou uma ração balanceada, seguir uma receita de ração balanceada, a importância de você fornecer vegetais e a forma de você estar produzindo um coxo aí de qualidade para os seus animais. Beleza? Qualquer dúvida pode me perguntar novamente. Agora a gente vai ir para o módulo 4, né, que é um módulo muito legal em relação à prevenção, combate de doenças. Vamos falar bastante sobre isso. Espero que seja muito útil. Espero que tenham gostado do módulo 3. Qualquer coisa é só falar comigo. Um forte abraço e até a próxima!